Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Chegar, um podcast que a gente pensou e idealizou para fazer e falar sobre diversos temas e principalmente o tema da cannabis medicinal a partir da nossa iniciativa legislativa em 2019 mais ou menos, que acabou findando aí com a lei da cannabis medicinal no SUS aqui em São Paulo. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, a quem eu quero agradecer muito desde já por ter aceitado o nosso convite, que é o Dr. Wilson Lessa, médico psiquiatra. Antes de apresentá-lo detalhadamente, quero muito agradecer, Dr. Wilson. Seja muito bem-vindo aqui à Assembleia. Poxa, eu que agradeço e eu acho que fico muito feliz de poder participar e poder levar um pouco mais de informação e trocar ideias com você também. É isso, informação pra gente, informação de qualidade como a sua é sempre assim, o carro-chefe do nosso bate-papo. Apresentando o nosso convidado, que, como eu já disse, é médico psiquiatra, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com título em Psiquiatria Geral e Forense. É mestrando em Neurociências pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, onde também atua como professor no curso de Medicina. E desde 2014 é também docente do curso de Medicina na Universidade Federal de Roraima. Já lecionou em diversas pós-graduações na área da cannabis medicinal, incluindo a Unifesp, que é parceira nossa aqui também nas nossas ações, a Weekend Academy, e é vice-presidente da Associação Brasileira de Endocannabinologia da Ambicam. Bom, acho que é isso. Mais uma vez, muito bem-vindo. Consegui achar um espacinho na sua agenda aqui de São Paulo. Você estava me contando que estava num evento também de cannabis, doutor Wilson, é isso? Isso, eu estava num evento da Unifesp, o PopCam, foi no sábado agora, foi bem interessante, um evento com acesso popular, que as pessoas conseguiam ir com mais facilidade, né? Porque muitos eventos desses são caros, e ali tiveram palestras assim das mais diversas frentes e foi bastante produtivo. E estamos aqui para poder colaborar. Que bom. Vamos lá. Primeiro, a gente sempre começa porque normalmente as pessoas que acabam se envolvendo na pauta da cannabis, de alguma forma, tem alguma questão pessoal, familiar que acaba chamando a atenção. E eu sei que tem um diagnóstico seu também, em 2008, salvo engano, que eu gostaria que você pudesse contar. Sim, a gente vê que a Anvisa começou a fazer, a primeira lei que teve foi em 2015, né? Em 2014 o CFM faz ali uma resolução, em 2015 a Anvisa permite. Mas 2008, agosto de 2008, não esqueço, eu tive o diagnóstico de um linfoma não Hodgkin, né? Que é um tipo de câncer do sistema linfático, e era um quadro assim, que um diagnóstico bastante, assim, não muito favorável, né? E aquilo me abalou profundamente. E dentro do tratamento, fiz a ressecção do tumor, que era embaixo da axila, e foi proposta a questão da quimioterapia. Na primeira sessão de quimioterapia, tomei os remédios alopáticos que tinham ali para poder tentar evitar o vômito. Eu passei muito mal, vomitei muito. Quando, um pouco antes de fazer a segunda sessão, eu já tinha lido alguma coisa sobre o efeito antiemético da cannabis. Fui atrás de conseguir um pouco de cannabis. Na época não tinha ordem, não tinha nada disso. Consegui cannabis para poder usar vaporizado mesmo. E durante as 9 sessões que eu fiz seguintes, eu não vomitei mais nenhuma vez, né? E é o duro que hoje eu vejo, se eu tivesse acontecido isso comigo hoje, eu levava um vaporizador para dentro do hospital para dar para as outras pessoas e oferecer para elas poderem também ter esse efeito, porque eu não vomitei, me alimentei bem, minha cabeça ficou boa, dormia bem. Então, você imagina uma medicação que ao mesmo tempo pode ajudar alguém que está com câncer a diminuir um efeito antiemético, ou seja, não vomitar, você conseguir ter apetite e comer, você diminuir sua ansiedade, inclusive uma ansiedade de morte, e você conseguir dormir bem, né? Então, assim, naquele momento eu vi que era uma coisa muito útil, mas ficou quietinho porque no final das contas, depois me curei e tudo mais, mas a gente não falava sobre isso no Brasil, né? E aí mais tarde um pouco, 2015, a Anvisa começa a falar isso, 2016. Em 2017 eu assisti um documentário que já era um pouco anterior, o Ilegal. A Vida Não Espera. A Vida Não Espera. E aquele documentário mexeu profundamente comigo. E ali eu vi algumas pessoas, comecei a entrar em contato com a Margarete, com a Cidinha, e a Cidinha me respondeu, falou, olha, vai ter um congresso, era bem no começo de 2017, vai ter um congresso na Unifesp, o professor Elisaldo Carlini vai falar, você poderia vir aqui. E eu, na época, vim de Roraima pra cá, conheci essa turma aqui, conheci a Cidinha, o professor Elisaldo Carlini, e aquilo me despertou para estudar. Já poderia prescrever naquele momento. Sim, 2017? 2017, E aí, o que acabou culminando? Eu comecei a estudar cada vez mais. Em 2018, tomei uma decisão. Ia ter um congresso em Israel. Mandei um e-mail para o professor Rafael Mechulam. Falei, não custa nada tentar. Falei que estava indo com algum grupo de brasileiros e que se a gente poderia visitar lá o laboratório dele. E por incrível que pareça, ele respondeu positivamente. E aí a gente foi para o congresso, conheceu lá a Universidade Hebraica de Jerusalém, conheceu o laboratório de trabalho, onde foi ali isolado o THC, o CBD.
E aquilo foi fantástico. Ali me mudou a chave. Eu falei assim, opa, você precisa mais do que estudar, cara. Agora você precisa tomar coragem e começar a prescrever. Prática clínica. Foi isso. E aí, comecinho de 2018, teve o congresso, voltei para Boa Vista. Parece que assim, que foi encaminhado. Começou a aparecer um monte de pacientes com casos refratários ali, principalmente autismo. E ali eu comecei a prescrever. Né? Na época, para pacientes com casos refratários, que não tinham melhora com outros medicamentos. E aí até esbarra um pouco naquilo, né? Mas a gente vai prescrever exatamente só para aquilo que tem uma indicação, sendo que na medicina não é bem assim que funciona. Caio, 40% das prescrições em psiquiatria são off-label. O que significa isso? Que é um medicamento que tem aprovação para alguma outra coisa, mas determinado quadro, se a pessoa não tem a melhor, a gente pode pensar em utilizar aquilo ali. Não tem nada errado disso. Eu acho que a gente, fazendo isso racionalmente, acompanhando o paciente, faz parte da nossa prática clínica. Excelente. Bom, até sobre psiquiatria é um tema central da nossa conversa, mas ao mesmo tempo é uma especialidade que ainda tem algumas resistências. E tem uma frase sua que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: a cannabis medicinal não tem volta, mas tem resistência. Acho que até fruto disso você acabou depois se desligando da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu queria que você pudesse contar um pouco sobre essa frase, o significado dela e, claro, aí também a sua decisão de poder deixar a Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. Depois que eu volto de Israel, né, eu começo a estudar mais, começo a prescrever e começo a conversar com os colegas psiquiatras. Né? E aí, no ano de 2019, eu era da ABP, inclusive era lá um presidente do Núcleo Roraimense de Psiquiatria. E no início de 2019, eu conversei com algumas alunas, elas tinham interesse em a gente fazer um trabalho, um questionário para poder aplicar lá no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que geralmente era no mês de outubro. E era no Rio de Janeiro, nesse ano de 2019. E aí a gente montou um questionário com 15 perguntas para saber a percepção dos canabinoides e do sistema endocannabinoide nos psiquiatras do Brasil. Montamos eram 15 questões e eu comecei a entrar em contato com a BP desde essa época para poderem autorizar. O que eles me falaram? Não, você precisa de uma autorização prévia do Comitê de Ética da sua universidade. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu preciso primeiro de vocês para poder pedir aqui. Essa é a ordem legal das coisas. E eu confesso que eu achei muito estranho, porque numa entidade científica, que eles têm gente ali de universidade, eles sabem que é assim que funciona. Caio, até a última hora, eles não tinham aprovado fazer essa pesquisa. Só que as meninas já tinham comprado a passagem. E elas foram comigo para o Rio de Janeiro, e na porta do Congresso perguntaram, e agora, o que a gente faz? Eu falei assim, olha, vocês passam um termo de consentimento livre esclarecido, depois eu vou tentar pedir uma autorização que eles não me deram agora. Cheguei com o presidente da ABP na época, falei com ele o que estava acontecendo, ele falou assim, olha, você vai ter que fazer um pedido. Eu falei, eu estou fazendo esse pedido desde março, vocês me negando. Inclusive, o pessoal da Universidade de Roraima me conseguiu uma autorização excepcional que saiu ontem, tá aqui, mostrei para ele. Falou, não, agora só ano que vem. Eu falei, mas eram 2 alunas de Roraima, não é aqui do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Ano que vem. As meninas fizeram esse questionário, cada um com o termo de consentimento livre esclarecido, só que eu falei, eu não vou poder publicar isso porque não foi autorizado. Resultado, alguns meses depois, me proibiram de fazer, tá? Não publiquei nada. Alguns meses depois, eu recebo no meu e-mail, todos os associados da BP receberam um questionário com 10 ou 12 questões, e tinham questões que eu tinha feito naquele questionário que eles não deixaram aplicar, para as pessoas responderem no e-mail. Um ano depois, eu recebi um e-mail que eu estava sendo punido por uma falta ética grave por ter aplicado um questionário sem autorização deles. E não publiquei isso. Eu só apliquei o questionário com cada um assinando. Agora eu vou contar para vocês. Eu não posso publicar, mas eu posso falar uma coisa. De 105 pessoas que responderam, só uma pessoa tinha um mínimo conhecimento, eu digo mínimo conhecimento, de 60% do que a gente estava perguntando dele. Coisas básicas, coisas básicas. E, curiosamente, era alguém que não era formado no Brasil, era o médico que era formado em Portugal. Então, assim, será que é isso que eles estavam com medo de eu publicar? Só sei que depois daquilo não tinha mais condição de continuar na BP. Então, assim, e eu percebo que tudo quanto é palestra, eles colocam pelo menos um tema para poder falar sobre a cannabis medicinal. Bem, não é. Eles só querem falar as coisas ruins. Eu não vi uma palestra que eles falavam alguma coisa positiva sobre o uso medicinal da cannabis. Pois é, a gente já tinha um pouco desse diagnóstico, porque realmente existem muitas resistências ainda, especialmente nesses órgãos que são mais institucionais. A gente tem uma dificuldade hoje, por exemplo, doutor Wilson, no próprio grupo de trabalho que regulamenta a nossa lei estadual. Aqui nós vamos falar um pouco sobre isso também mais à frente. Mas, voltando a essa resistência, você enxerga que, dentre outros motivos, mas o principal é a formação do profissional aqui no Brasil, na universidade, ou você enxerga outras falhas?
Eu acho que a formação, a falta de formação, melhor dizendo, sobre esse tema nas faculdades, Sim. ela só preenche mais um recheio de um bolo maior. Mas eu acho que o preconceito prévio com a maconha em si, com a substância, eu acho que isso já acaba atrapalhando, inclusive, o próprio estudo. Né? Então, você vê que hoje pouquíssimas universidades ensinam sobre o sistema endocannabinoide, que é um sistema fisiológico que foi descoberto aí, bem descoberto ao longo da década de 90, comecinho dos anos 2000, né? Foi bem estabelecido. Hoje já tem nos livros de farmacologia, nos grandes livros de farmacologia, você tem lá um capítulo sobre o sistema endocannabinoide específico sobre isso. Né? Infelizmente, ainda não tem num livro clássico, que é um livro de fisiologia chamado Guyton, que a gente estuda na faculdade, mas já tem nos livros de farmacologia. Então, não justifica a gente não ter mais isso na faculdade. Agora, o que é louco é o seguinte, que já tem remédios que trabalham nesse sistema fisiológico conhecido na farmácia, não só para importar, mas na farmácia, e ainda não está se ensinando isso nas faculdades. Isso, para mim, é um descompasso. Então, realmente, eu acho que tem essa questão da formação, né? Eu tô lá na Paraíba, a professora Kate conseguiu montar 4, 5 anos atrás uma disciplina de sistema endocannabinoide e aplicações clínicas da cannabis sativa. Ela tentou montar no curso de medicina, o colegiado lá não aprovou. Tentou montar no curso de farmácia, que é o curso original dela, também não aprovou. Ela conseguiu aprovar no curso de biomedicina. Já faz uns 4 ou 5 anos. Ano passado ela me chamou para trabalhar também com ela lá, então eu também estou ajudando ela nessa disciplina. Mas aí você vai ter na universidade lá Juiz de Fora, tem uma outra também que... Aqui mesmo em São Paulo tem uma também. ABC, né? ABC, Exato. isso. São poucas, a gente conta na mão mesmo as universidades que têm essa disciplina como um foco de estudo. Então isso falta, mas eu acho que tem a questão do preconceito também. Preconceito. E você considera que o mercado farmacêutico tradicional também ajuda nesse processo de dificultar o acesso para poder eventualmente travar um pouco dos avanços das associações que fazem um trabalho importante também, doutor? Olha, existe uma máxima que se a gente não pode no inimigo, a gente junta com ele. Já faz muito tempo que a indústria farmacêutica percebeu isso. Né? Então, os canabinoides eles tiveram como patente de 2003 a 2019, tiveram 16 anos de patente. Os canabinoides foram estudados como antioxidantes e neuroprotetores, e isso é uma patente norte-americana. Tá? Depois que abriu 2019, que abriu a patente, várias universidades, várias indústrias farmacêuticas estão pedindo patente de canabinoides. Às vezes algum sintético, às vezes algum canabinoide da planta mesmo, mas com uma outra molécula junto, mas a gente está falando de muitas e muitas patentes que têm saído. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a indústria farmacêutica, ela está esperando o momento certo para poder explodir com tudo isso, mas ela, de alguma forma, eu acho que ela não que ela atrapalhe, ela quer a coisa mais para ela, não Claro. quer que a coisa fique mais popular ou mais acessível. É essa a impressão que se dá. Perfeito. No mundo mais real, sobre evidências do ponto de vista da psiquiatria, onde é que se encontram as condições onde podem ser tratados pacientes na psiquiatria, Dr. Wilson? Excelente pergunta, né? Como a gente sabe, na medicina baseada em evidência, a gente tem níveis de evidência, né? Então, lá no topo estão as revisões sistemáticas, ou seja, daqueles estudos duplo cego que a gente faz, e aí vários estudos duplo cego você tem uma revisão sistemática. Esse é o topo da evidência, para você dizer que tem a melhor evidência possível. Como na psiquiatria, e quando a gente fala em cannabis, a gente tem uma dificuldade de fazer estudos, a gente não tem ali meta-análises tão significativas na maioria dos transtornos, mas a gente tem já estudos duplo cegos em alguns transtornos de uma forma bastante significativa. Então, eu diria assim que o maior grau de evidência que a gente tem hoje, e digo que precisamos de muito mais, mas é relacionado ao autismo, é relacionado ao transtorno de Tourette, né, e é relacionado ao transtorno do estresse pós-traumático e dos transtornos comportamentais nas demências. Tanto é que autismo e transtorno comportamental nas demências, hoje em dia, na verdade desde o ano passado, já pode ser primeira escolha em Israel, por exemplo, para um médico decidir. Não precisa ser mais para uso refratário, para autismo e para transtorno comportamental nas demências. Né? A gente começa a ter algumas evidências também, mas precisam de mais, em ansiedade, em sono. O CBD, o canabidiol, como um antipsicótico muito potente, já foi comparado com a milsulpirida, que é um antipsicótico. Só que assim, as doses que se usam como antipsicótico são doses altas, e aí não fica econômico utilizar ele como antipsicótico. Mas em situações onde o paciente não melhorou com nada, pode pensar como uma ferramenta terapêutica a mais, né? E existem alguns casos que é ao contrário, que você contraindica os produtos à base de cannabis? Sim, de uma forma geral, pacientes com quadros psicóticos, tipo esquizofrenia, a gente evita de prescrever o canabidiol, ou, na verdade, o THC, né, e o canabidiol, de preferência o Broad, aquele que não tem THC,
Em raros casos, a gente pode pensar com muito cuidado e muito acompanhamento, pensar um full spectrum que tenha menos de 0,3%. Mas tem essas situações que a gente tem que tomar cuidado, sim. O importante é o acompanhamento, né? E tem nesses casos, por exemplo, a gente falou aqui sobre o preconceito dos médicos de forma geral, mas na psiquiatria, talvez por tudo isso ainda tem um pouco a mais. Você percebe que esse comportamento tem mudado de um tempo para cá? Existem mais psiquiatras que estão buscando se informar, que querem poder participar de algum curso de qualificação? Bem, de uma forma geral, a gente percebe que tem havido um interesse maior ultimamente, né, mas eu ainda acho que é muito pouco, poderia ser maior. E geralmente esse interesse acaba surgindo de pessoas que estão ali atentas no consultório, que tentam se despir do preconceito e observam às vezes que um paciente começou a tomar eventualmente com outro profissional ou por conta própria um canabinoide, está melhorando e a pessoa fala assim, opa, peraí, alguma coisa acontece. Eu já conversei com muitos psiquiatras que procuraram por conta desse tipo de coisa. Mas isso não significa que para todo mundo que chegar com bons resultados, o psiquiatra vai entender que aquilo funciona ou que vai estimular ele a estudar. Às vezes isso pode, de alguma forma, inconscientemente até travar o psiquiatra e falar assim, opa, peraí, paciente sabe mais que eu? Como assim? Perfeito. E ao contrário, no caso dos pacientes, Dr. Wilson, eles também têm resistência quando o senhor aborda essa terapia? Ou os pacientes, por incrível que pareça, talvez por mais desconhecimento que tem ali de uma formação acadêmica, eles são mais abertos ao tratamento? Olha, de uma forma geral, são mais abertos. De uns anos para cá, talvez de uns 3, 4 anos para cá, começou a mudar um pouquinho, mas são abertos porque muitos procuravam como uma última alternativa, como uma situação de refratariedade mesmo, né? Então, a gente não percebia muita dificuldade, até porque muitos já procuravam, olha, fiquei sabendo, já tentei isso e aquilo, tudo que Vi podia. na televisão, né? Hoje Vi tem na muitas televisão, matérias. sim. De uns 3 anos pra cá, a gente começa a ver gente assim, que às vezes já vem procurando já com essa ideia de ser a primeira escolha. Só que a gente tem que fazer uma boa anamnese e ver se realmente a pessoa tem essa indicação ou não. A gente tem que, na verdade, ser muito sensato, ser muito assim claro com as pessoas pra dizer, olha, você pode melhorar até aqui, a gente não tá te prometendo cura, não é bem isso. E isso é muito importante, né? Trabalhar com as expectativas da pessoa e da família. Para não né? frustrar Pra também. não frustrar, claro. Sobre os estudos, como o senhor está numa universidade federal, que tem também isso como mote principal de existência, queria que você pudesse falar um pouco a respeito de como estão hoje os estudos, se existe algum caminho para busca de evidências mais robustas nessa ou naquela patologia. Na Universidade Federal da Paraíba tem algum estudo sendo aprofundado sobre o tema? Sim, a Universidade Federal da Paraíba, assim como a professora Kate criou essa disciplina lá uns anos atrás, ela também lidera algumas pesquisas, né? Então já teve pesquisa lá com o uso do canabidiol full espectro para pacientes com autismo, né? Um duplo cego, um estudo muito bom do professor Estácio, né? Psiquiatra infantil. Né? Fizeram recentemente também um estudo para ansiedade, já fizeram em modelos animais a questão de hipertensão, como tratamento para hipertensão. Né? E atualmente a gente está fazendo um trabalho para verificar como o canabigerol pode agir em adultos com TDAH, com ou sem tratamento concomitante. E a gente vai talvez falar um pouco mais para frente desse trabalho, né? Excelente, excelente. A gente aqui tem sempre essa dificuldade, né? Como eu já lhe disse, no grupo de trabalho que foi formado, a resistência sempre é dita, olha, a medicina é baseada em evidências e não existem evidências para essas condições. Você está me trazendo aqui a informação de que 40% do que os psiquiatras, por exemplo, prescrevem estão fora da bula, ou seja, não estão na medicina convencional. Sim. E tal. Isso seria uma justificativa para a gente poder avançar com as patologias? Claro que seria uma justificativa, né? Porque tem 2 pesos e 2 medidas, né? Uma outra coisa que muito fala assim, mas essa substância pode ser utilizada como abuso também. O canabidiol, ele não tem um efeito psicoativo que vai levar a pessoa a ficar... Ele tem um efeito psicoativo, mas não um efeito psicotomimético, um efeito euforizante que vai levar a pessoa a querer utilizar dose maior e ter um efeito euforizante com isso. O THC pode ter em doses maiores, essa é uma realidade, né? Então, assim, isso acontece com outras substâncias na psiquiatria, né? Todo mundo sabe que existe abuso do metilfenidato, né? Que é um psicoestimulante para o TDAH, da lixdexanfetamina, que também é um psicoestimulante, do zolpidem, que é um remédio hipnótico, né? Da própria ketamina, que é um anestésico que é utilizado também para tirar pessoas de depressão, isso o uso hospitalar, mas que tem pessoas que fazem uso abusivo, ou seja, a desculpa de uso abusivo não pode se utilizar para poder falar assim, não, mas o paciente pode usar. Isso pode acontecer com outras substâncias, então a questão é o manejo, é quem está acompanhando e o conhecimento dessa pessoa sobre isso. É uma terapia, doutor, isso que poderia dizer que assim, é trabalhosa para o médico, porque ela é muito individualizada, isso é praticamente um consenso em todo mundo que eu falei. E você crê que isso possa ser também
algo que dificulte um pouco o profissional em prescrever? Porque assim, é algo que tem que ter um contato permanente com o seu paciente? Eu acho que pode até atrapalhar um pouco, mas hoje, com as ferramentas que a gente tem, inclusive de inteligência artificial de acompanhamento, pode deixar isso muito fácil, muito prático. Né? O Dr. Leandro Ramires tem um trabalho bem interessante com acompanhamento de pacientes, que ele faz ali um QR Code, acompanha ali diariamente, os pacientes respondem. Então eu acho que isso pode ser sanado. Perfeito. O Dr. Wilson aqui já falou que ele nasceu no Mato Grosso do Sul, passou pela Paraíba, foi para Roraima. O contrário. Foi para Roraima e depois na Paraíba, que é onde ele está hoje. Mas em Mato Grosso do Sul, eu queria que você contasse um pouco da história de uma associação muito querida por todos nós, que é a Divina Flor, que de alguma forma você participou ativamente dessa formação. Como é que foi isso, Dr. Wilson? Sim, em 2019 eu conheci a Jéssica e o Onça na época, o Alexandre Onça, e eles estavam ali começando a pensar em fazer uma associação. Né? A Jéssica é uma menina fantástica, que tem um quadro um síndrome de Bell, né? Que ela teve uma paralisia, e ela encontrou um alívio importante com a cannabis. Né? Depois, no ano seguinte, ela foi presa, ficou um tempo presa, e ela tem um filho. Né? Só que ali na prisão, por um lado, ela acabou falando, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar essa galera que precisa. E ela saiu, montar a associação, e hoje estão fazendo um trabalho belíssimo, não só de plantio, produção de óleo, mas um trabalho junto à justiça, né, um trabalho social também, um trabalho junto à universidade, e assim... E é um estado bastante difícil, porque é um estado que tem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, né? Então, ali é a resistência da resistência mesmo. Grande. Né? E parece que tem uma história muito pessoal para com a associação, né? Se eu não me engano, o início do tratamento começou onde você morou boa parte da sua infância, é isso? Isso, durante um tempo a associação ficou na sede ali na Vila Planalto, em Campo Grande, onde foi a casa que eu morei desde a infância, que eu saí depois com 20 e poucos anos. Né? E foi uma experiência bem interessante que aconteceu ali, em novembro do ano passado, que a gente teve uma atividade com a Justiça Restaurativa, a Justiça Federal, e ali uma juíza federal fez uma roda de conversa, uma roda super interessante, que é uma roda que cada um pega um objeto da palavra e cada um fala a sua experiência e todo mundo tem que ouvir, ninguém pode interferir enquanto a pessoa estiver falando. E ali tinham atores pacientes, tinham agente da justiça, agente de segurança pública, agente de saúde também, e foi bem interessante ver aquilo ali, e ela colocou ela pediu para Jéssica levar uma planta pequena ainda de maconha e deixou no centro da sala, onde foi a sala da minha casa. Aquilo foi uma cena muito surreal para mim ver aquilo acontecendo. Bom, como a maioria das associações, eu posso dizer assim, vai muito além da produção e da entrega do medicamento, né? A Divina Flor também faz um trabalho de saúde, de pesquisa, e parece que tem aí uma parceria com o Laboratório de Química da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Isso. Você conhece esse trabalho? Acompanha? Conheço a professora Nídia, né? A que leva essa pesquisa à frente junto com seus alunos, né? E assim, eles tentaram fazer esse convênio com a medicina, com a farmácia, também não conseguiram, mas conseguiram com a química e estão fazendo uma coisa belíssima. Porque a química, eles pensam não só em alguma substância que pode ser utilizada para fins medicinais. Eles pensam de uma forma para materiais, para que seja alguma coisa de fibra que possa ser utilizada para eletricidade, um monte de outras coisas. Então, assim, o trabalho deles é um trabalho que eles fizeram um convênio de pelo menos 8 anos, né, e estão fazendo um trabalho belíssimo que está melhorando a qualidade dos produtos, né? Eles fazem análise ao mesmo tempo. E, assim, e isso quebra um pouco daquele paradigma de falar assim, as associações não conseguem fazer um óleo bom. Podem fazer um óleo excelente, né? Quando eles fazem ali as análises de cada extrato, de cada lote, não só análise de fitocannabinoides, mas microbiológica, análise de metal pesado, de pesticida, consegue fazer um produto de excelente qualidade. As suas prescrições também passam para associações, Dr. Wilson? Também passa por associações. Nós podemos prescrever da 660, que é essa de importação, sim, e da 327, que é de farmácia, e de alguma forma das associações que têm algum respaldo legal, a gente também pode prescrever. Perfeito. O senhor está acompanhando as movimentações desse ano, a decisão do STJ, permitindo o plantio aqui no Brasil, que tem o governo federal um prazo para regulamentar. Esse prazo foi estendido, aí, salvo engano, para setembro mais ou menos. Tem alguma perspectiva? O senhor imagina que a gente consiga ter esse avanço do plantio aqui no Brasil esse ano, Dr. Wilson? Eu não sei se a gente vai ter o avanço do plantio esse ano, mas assim, de todos os locais que eu vi que tiveram plantio, todos os locais do mundo, a coisa começou por uma agência nacional de cannabis medicinal.
Assim foi em Israel, que é um país que a gente falou aqui agora há pouco, e assim foi também no Marrocos. Em 2021, uma lei criou uma Agência Nacional de Regulação da Cannabis Medicinal. Em 2022, começaram a permitir o plantio só para agricultura familiar. Nesse primeiro ano de 2022, 430 agricultores conseguiram permissão, tiveram 230 toneladas de colheita no final de 2022. Em 2023, foram 2.600 agricultores familiares que tiveram a permissão e já produziram mais de 4.000 toneladas. Né? E no mesmo ano de 2022, o rei Mohammed VI ele deu um perdão para mais de 2.800 famílias que plantavam ilegalmente cannabis e elas vão entrar agora no mercado legal. E eu achei o modelo interessantíssimo, porque eles não deixaram que grandes fazendas, no Marrocos, que grandes fazendas plantassem cannabis, só agricultura familiar e cooperativas, o que fica mais fácil a fiscalização, o que fica mais fácil você ter um padrão de qualidade e o que fica mais fácil você não deixar a mão em monopólios. Então acho que a gente tem que pensar nisso no Brasil também, talvez não como a única alternativa, mas como uma alternativa bastante viável para a gente resolver vários problemas de uma vez só. Significativa. A gente tem a expectativa de que, para além aí do uso medicinal, que é sem dúvida muito importante para baratear o produto, como o senhor mesmo falou, a química estuda um pouco de poder aproveitar a planta como um todo, né? Claro. Você não pode desperdiçar eventualmente a capacidade da planta para a indústria têxtil, para a construção civil, e mesmo até para suplemento alimentar, como já acontece em outros países, Dr. Wilson. Exatamente. A gente vai lá para fora, você consegue comprar o whey de semente de cannabis, que não tem nada de fitocannabinoides, é extremamente nutritivo, tem as proporções certas de ômega 6 e ômega 3 que a gente precisa. É um superalimento, considerado um superalimento, né? Então, assim, além do medicinal, a gente tem que pensar nessa coisa nutracêutica, porque aí tem esse aspecto de preventivo também, né? Sim, sim. A expectativa é boa. A gente tem conversado com alguns atores do governo federal para poder, ajudar nessa regulamentação, que ela possa ser abrangente, que possa reconhecer também todo o trabalho associativo que já tem sido feito por muitas entidades. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu sempre pergunto para o meu convidado quais são as expectativas dele para os próximos anos envolvendo a cannabis. Como é que você enxerga esse universo institucional, legislativo, executivo? Existe aqui em São Paulo um grande movimento que nós puxamos, mas que é só o começo para a inclusão no SUS. Queria que você pudesse fazer um pouco de um balanço sobre as expectativas suas a respeito disso. Sim. Eu confesso que eu não vejo assim, muitos avanços se a gente não criar uma agência brasileira de cannabis medicinal, porque entra governo, sai governo, dependendo da pauta, você vai ter dificuldade para poder avançar nesse tema. Então, eu acho que uma agência, ela de alguma forma sacramenta o que a gente quer fazer, muito mais forte do que grupos de trabalho, né? Isso tem a coisa fica perpétua. Então, eu imagino que com uma agência a gente vai conseguir avançar no plantio, né? A gente tem uma Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia que de alguma forma está agregando os médicos que estão estudando sobre o assunto. Não é uma especialidade médica, nem uma área de atuação, mas é uma área do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que fortificar essa área médica também. E também eu acho que a gente tem que pensar que evitar uma uberização desse tipo de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Aquela história de você entrar no aplicativo, colocar o seu histórico, não conversar com nenhum médico, em menos de 15 minutos você sair com uma prescrição de cannabis. E sem uma ideia de um acompanhamento. Então a gente tem que correr isso de fora. E se você está ouvindo isso como paciente, é mais fácil? Rapidão você consegue uma receita. Só que a chance de você queimar a molécula, aquilo não dar certo, é muito grande. Então assim, procure alguém que tenha conhecimento, procure associação que tem médico parceiro que até consulta social faz também. Então isso é possível ter esse acesso, né? E eu acho que esperar que isso comece a acontecer cada vez mais no SUS, eu acho que é importante a gente pensar, e talvez esse modelo mais regionalizado para associações, ou seja, uma associação do Mato Grosso do Sul, focar mais no Mato Grosso do Sul, uma do Mato Grosso, e Tocantins, ao invés de ter essa coisa que manda muito para outros locais do Brasil. Acho que a gente tem que tentar ter essa coisa um pouco mais regionalizada e entrar dentro do SUS nessa perspectiva regionalizada, talvez seja um caminho interessante. Um caminho importante. A gente aqui em São Paulo hoje, o fornecimento se dá pela 327, então acaba excluindo o modelo associativo. A gente tem uma luta para poder ampliar as possibilidades de produtos, porque hoje é um produto isolado, ainda que ele sirva para muitas condições, fica muita gente de fora ainda. Então, na medida em que a gente vai tratar dor crônica ou condições mais graves, é preciso ter um produto mais robusto,
com outras composições. Doutor, eu queria só então agradecer muito a sua participação aqui, sempre um prazer, a gente se encontra bastante em alguns eventos desse universo canábico tão importante, estivemos juntos aí no Sechá, em outros vários, é uma grande referência pra gente e a gente acaba sendo inspirados aí por figuras como você, que já está há tantos anos, você falou que desde 2015 mais ou menos já começou ali, depois continuou estudando, então é sempre um prazer poder lhe ouvir e para fechar eu peço que você possa deixar uma mensagem aqui para o povo de São Paulo que acompanha o nosso movimento aqui. Caio, eu que agradeço esse convite, né, e digo assim, realmente você também nos inspira muito, né, porque é um tema que é espinhoso, é um tema que é fácil preconceito, é fácil bater em você por conta disso, e você também não se deixou esmorecer, você está indo avante e lutando, porque você sabe que é pelo bem das pessoas, não é por outro motivo. É isso, que bom. Agradeço mais uma vez em nome da Assembleia Legislativa a sua participação aqui. Amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Muito importante trazer a psiquiatria aqui, alguém com tanto conteúdo, tanta bagagem como o Dr. Wilson. Até a próxima, um abraço.